Pessoal, Argentina, hermanos, Cristina Kirchner, condenada a 6 anos aí de prisão. Ó, vamos Pode... lá, assim, o que dá para dizer disso, né? É mais um capítulo, né, digamos assim, da eterna crise econômica, política, institucional, social e multifacetada, né? Todas as faces possíveis da crise. Ideológica também. A Argentina, né? Então, assim, é um país, a crise é a normalidade da Argentina. A verdade é essa, digamos assim, o período de bonança que teve no governo Néstor e no início do governo da Cristina foi, digamos assim, foi uma anomalia, né, Fora da curva. no tempo, foi fora da curva. Boa parte foi crise atrás de crise, né? Então, isso é mais um capítulo, né? Você tem uma presidente, né, Ela que agora é vice, mas, na verdade, quem manda de fato, assim, pelas sombras é ela, né? É a Cristina, né? O Alberto Fernandes, ele é um poste, né? E assim fica, e é isso aí, é um poste, né? Que ora ele tem, às vezes ele mostra alguma autoridade, mas na maior parte do tempo quem manda mesmo é a Cristina, né? E obviamente é o caso típico de um político latino-americano, é um político populista, é uma política populista, é uma política carismática, tem quem goste dela, tem quem a deteste também, e, obviamente, envolvida com algumas mutretas, né? Tanto que foi condenada aí a 6 anos de prisão. Obviamente, isso cabe recurso nela, e então, ou seja, por enquanto não vai dar em nada, por enquanto, ela né? tem foro privilegiado. Sim, exatamente. Quem é vice-presidente na Argentina também parece que é presidente do Senado. Exatamente, né? Representante do Senado, presidente. Então, Então, vai ficar em anos a Argentina. Nada acontece feijoada. Exatamente. Tudo é Nada moroso. acontece feijoada. É isso que vai acontecer. E, por enquanto isso, a Argentina segue na sua eterna crise, inflação indo aí à beira dos 100% ao ano, talvez... Menor consumo de carne nos últimos 100 anos. Sim. E mais ainda, talvez, ano que vem, a Venezuela deixe de ter a maior inflação da América Latina. Quem vai ter a maior inflação da América Latina vai ser a Argentina, né? Do jeito que está andando a carruagem. Que loucura. E ano que vem tem eleição por lá, diga-se de passagem. Ótimo ano para ter uma eleição. Parece que foram perto de 50 licitações, né? Que ela favoreceu um empresário. 48, 49, alguma coisa assim, próximo dos 50 contratos que ela fez com um empresário. Então, é referente a isso, esses 6 anos aí de condenação dela. Uhum. Obra pública, basicamente. Né? Ela favoreceu. Corrupção clássica. Corrupção clássica. Quase o colarinho branco da política. Licitação, assim, isso é uma coisa que eu já discuti até com alguns colegas, né? Licitação é praticamente a forma lícita, entre aspas, né? E de roubar, né? Porque a gente sabe dos favorecimentos que surgem ali para as empresas, né? Quando elas vão participar de algum edital, de um pregão, de uma licitação ali, uma tomada de preço, com convite, enfim. A gente sabe que isso daí acontece tanto do menor ente federativo até o governo federal, e isso daí acontece aqui da mesma forma que acontece em outros países do mundo aí, e a Argentina também não é exceção nesse ponto aí, né? Sobre a Argentina, assim, o que eu falei ali também, questão ideológica, porque peronismo é uma coisa, é uma vertente política, né, que tem aí peronistas de extrema direita, tem peronistas de extrema esquerda, peronistas de centro-esquerda, centro-direita. Então, assim, permeia ali todo o arcabouço ideológico aí da Argentina. Então, é uma coisa que no Brasil isso não aconteceu com o Getúlio, apesar de ter tido aí alguma expressão depois no PDT, né? Mas na Argentina, do jeito que acontece até hoje, não chegou nesse nível, né? De idolatria. E no caso da Argentina, mesmo quem se diz antiperonista, às vezes, na hora do desespero, toma medidas peronistas, né? É só ver o Macri. Na época que, tipo assim, o Macri, ele foi, nos 2 primeiros anos de governo, fez um governo, digamos assim, liberal, né, nas aparências, né? Foi lá, cortou impostos, ele cortou subsídios, enfim. Mas aí, quando a crise apertou, quando a inflação disparou, o que ele fez? Foi congelar preço, né? Aliás, congelamento de preço é uma coisa, digamos assim, comum por lá, né?
Tipo assim, quando o calo aperta, vamos congelar preço, né? E sempre dá errado, né? E sempre fazem isso. Sim, a Argentina, ela é campeã de fazer isso e sempre é o mesmo resultado, e eles sempre falam que vai ser um resultado diferente, assim como pegar empréstimo do FMI, né? É sempre a mesma coisa, é impressionante, a gente já sabe o final. Sim, Mas é isso sim. aí. E ano que vem, assim, o cenário, e assim, o Luiz Aguiar falou, né? Isso me fez lembrar de um vídeo que eu assisti, né? E o Luiz conhece bem, que é um canal do Arthur Rizzi, né? Acho que é a terceira, o nome do canal é a Terceira Alternativa. E ele fala, e assim, tipo assim, o getulismo, né? Tipo assim, o getulismo, que tem, por exemplo, a questão, a ala mais à esquerda do getulismo é o PDT, né? O brizolismo, e que depois virou, e agora, nesses últimos anos, se consolidou na figura do Ciro Gomes, né? Tudo bem que comparar Ciro a Getúlio é meio que comparar o original com o Fundub, né? Mas, enfim. Mas, assim, a última expressão mais à direita, para a ala mais à direita do getulismo, por assim dizer, seria o Enéas Carneiro, né? Que já faleceu há 15 anos. Então, ou seja, você não tem uma figura aí de expressão, digamos assim, de mais à direita que tenha pegado essa vertente do getulismo. E aí, só que na Argentina é diferente. Você tem, digamos assim, você tem o kirchnerismo, que é a ala majoritária à esquerda do peronismo, né? Você tem um peronismo mais liberal, que é a turma do Lavanha, né? Que foi ministro da Economia do Néstor Kirchner, foi candidato presidencial na última eleição de 2019. Você tem digamos assim, um peronismo de centro-direita, que é o Sérgio Massa, né? Inclusive, o Sérgio Massa, ele era para você ter uma ideia, ele estava brigado com os kirchneristas, mas, digamos assim, para os kirchneristas voltarem ao poder, precisou do Massa para fazer a composição. Né? Ele foi ministro, né? Ele foi ministro, né? Ele foi, acho que... Ele é ministro da Economia hoje, né? Tipo assim, foi um arranjo completamente desesperado, porque estava, digamos assim, a economia tinha desandado, né? Então, ele está lá porque a situação já chegou num nível meio que desesperador. Né? E assim, como é que... E aí, já pegando aqui, aproveitando que o tempo aqui está acabando, né? Ano que vem vai ter eleição na Argentina. Né? E assim, o clima para isso assim, é o pior possível, porque você tem crise. Inflação beirando 100%, um índice de pobreza altíssimo, né? Então, assim, você tem... enfim, Uma confusão. Olha só, uma Marcos confusão. e Luiz, uma perguntinha aqui para vocês, para aproveitar esses 6 minutos e pouquinho que nós temos aqui antes da transmissão fechar e a gente terminar o primeiro bloco. Javier Milei, o libertário, tem chance de ganhar e se tornar presidente da República Argentina no país do peronismo? Eu acho que não. Acho que em nenhum lugar do mundo libertário tem chance, mas assim. Assim, o problema, sabe qual é o problema? Que, tipo assim, a política argentina, ela não tem... eu até já falei isso num outro bate-papo BG. A política argentina, ela não tem elementos... não que a política brasileira tenha muitos elementos racionais, mas a política argentina tem muito menos. Tipo assim, não tem uma força política moderadora. Né? No Brasil, nós temos o Centrão. Né? Nós temos aí o MDB, nós temos aí o PP, né? o Republicanos, o PL, o PSD, enfim, você tem um Centrão que pode não deixar, por exemplo, o país seguir uma linha ultraliberal, mas também não deixa a parada desandar estilo Venezuela, por exemplo. Né? Na Argentina isso não existe. Né? Então, assim, qual a chance do Javier Milei ganhar? Numa situação desesperadora como está, dependendo do que for, eu não descartaria. Mas ele é libertário, ele é quase um Paulo Cogos que habla. Né? Mas não descarto. Tipo assim, e infelizmente... Sim, Macri ganhou, mas Macri, pelo menos, ele foi gestor público, né? Ele foi, acho que, prefeito de Buenos Aires, se não me falha a memória, né? Então, assim, Macri, pelo menos, assim, a gente sabe o que dá para esperar dele. Não que seja muita coisa, mas dá. Mas do Paulo Cogos argentino, difícil. Difícil. Só que esse cara tá popular na Argentina, tá? Sim, infelizmente. Ele tá popular na Argentina, essa é a questão. Então ele vai chegar forte. Ele provavelmente vai ser o grupo da Cristina e ele. A eleição do próximo ano, tá? Provavelmente isso que a gente vai ver. Mas ele tem apoio, assim, vocês acham que ele vai conseguir um bom apoio no Congresso argentino? Não. Não tem apoio. É essa a questão. Tipo assim, se o Macri, por exemplo, quando ele foi eleito, ele não tinha maioria no Congresso.
Então, ele tinha que constantemente negociar com os peronistas, né? E ele vai ter que negociar. O Javier Milei, o que ele vai fazer? Vai tentar dar um golpe também? Tentar dar um golpe de Estado? E, aliás, a questão de golpe de Estado na Argentina é um anátema ainda maior do que no Peru. Só pegar aqui. Podem ir falando aqui enquanto eu vou pesquisando aqui uma coisa. Rapidinho. É que o tempo já está acabando. Mas, assim, então, assim, é uma situação, como é que eu posso dizer? Bastante complicada. Não há para onde correr. Não há para onde correr, assim, Infelizmente, digamos assim, vai ser só mais um capítulo dessa eterna crise. Fechou o primeiro bloco? Por mim, sim. Luiz, mais alguma consideração aí, antes que a gente vá para o segundo? Não, podemos ir para o segundo. Podemos. Bora lá, então. Vamos encerrar aqui a gravação. Fechou, rapaziada. Me mandem o link aí, eu vou pegar uma água e ir no banheiro. Show. Beleza.